Olá, boa noite. Estamos aqui para continuar com o nosso estudo bíblico a respeito do nascimento da igreja. Todas as sextas-feiras à noite, nós temos um encontro marcado para estudar a palavra de Deus. Nós temos um encontro marcado para aprender a respeito da história da igreja, do início dos primeiros passos dos nossos irmãos em Cristo, da igreja primitiva, dos primórdios do povo de Deus sobre a terra. Eu convido você a participar comigo, convidando pessoas. Hoje é o 5º capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, que nós iremos estudar juntos. Atos capítulo 5. Abra sua Bíblia, deixe aí anotações preparadas, papel, caneta, tudo pronto. No final nós teremos um tempinho para perguntas e respostas e vamos juntos aprender, vamos juntos estudar, vamos juntos caminhar neste trabalho de leitura explicativa do livro de Atos dos Apóstolos. Convide pessoas para estarem conosco deste tempo tão especial de adoração e de aprendizado. Vamos aguardar 5 minutos enquanto você faz os seus convites, como estou fazendo agora, disparando o aviãozinho aí. Convide o maior número possível de pessoas para estarem com a gente. Inclusive, conto com a sua participação para compartilhar a live e também para disparar esse coraçãozinho que tem aí. Aperta bastante esse coraçãozinho, porque assim o Instagram entende que a live é relevante e ele promove, ele impulsiona a live, ampliando o seu alcance. E eu conto com você. Participe. Vem comigo. Vamos juntos nesta caminhada. Todas as semanas nós estamos reunidos no mesmo propósito de aprendizado. Temos o desafio de estudar os 28 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo por capítulo, todas as semanas. A proposta é fazermos isso um capítulo por semana. E assim temos feito já nas primeiras semanas e pretendemos continuar até o final. E eu conto com você. Conto com a sua participação. Conto com a sua colaboração, compartilhando a live e apertando esse coraçãozinho. Assim alcançaremos mais pessoas. Mais vidas serão alcançadas pelo estudo bíblico da palavra de Deus. Muito bem. Hoje, capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos. Já estou com a Bíblia pronta, aberta, para estudarmos. Participe. Depois vamos procurar esclarecer dúvidas, responder perguntas. Tudo isto no intuito de acrescentar para todos nós crescimento, aprendizado e maturidade. Porque o aprendizado da palavra de Deus nos faz crescer, o aprendizado da palavra de Deus nos faz amadurecer, o aprendizado da palavra de Deus nos faz avançar. Todos nós precisamos aprender. Todos nós precisamos crescer. Todos nós
precisamos continuar nessa jornada juntos. Isso é o mais importante. Juntos, para o louvor da glória do Senhor. Vem comigo. Já abriu sua Bíblia? Já compartilhou a live? Já convidou pessoas? Corre lá. Pega aí papel, caneta. Pegue aí a sua Bíblia. Aperta esse coraçãozinho. Compartilhe a live. E aperta os cintos. Nós já vamos decolar. Aperte os cintos. Os nossos comissários de bordo avisam. Nós já vamos decolar em direção ao aprendizado da palavra de Deus. Vem comigo. Abra sua Bíblia no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. E vamos juntos nessa jornada de crescimento e de edificação. Vem comigo. Atos capítulo 5 diz assim. A partir do versículo 1 está escrito. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? Vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Fazemos aqui a nossa primeira pausa na leitura. Esse texto é muito conhecido e muito debatido. É o episódio através do qual alguém resolveu tentar enganar a Deus. Naquele tempo, se você resgatar o que nós estávamos estudando nos capítulos 3, 4, você encontrará a informação de que as pessoas compartilhavam os seus bens. Portanto, vendiam suas propriedades, traziam aos pés dos apóstolos e os apóstolos repartiam na medida da necessidade das pessoas. Mas não era algo obrigatório.
As pessoas é que desejavam fazer isso. As pessoas é que sentiam no coração a vontade de repartir. As pessoas é que sentiam o desejo de ajudarem umas às outras. Porque a presença do Senhor era tão grande no meio do povo de Deus. A presença do Espírito Santo, a graça, a unção, eram tão fortes, tão marcantes, que o amor estava presente no meio daquele povo. E as pessoas vendiam suas propriedades, vendiam e repartiam. Quem fazia essa divisão eram os apóstolos. Depois eles perceberam, mais à frente nós vamos entrar nesse mérito, nos capítulos mais adiante, quando estabelecem os diáconos. Que eles perceberam, os apóstolos perceberam que não davam conta de pregar a palavra e de repartir, de servir as mesas. Então eles elegeram os diáconos. Mas até então isso não tinha acontecido ainda. Então eles traziam, vendiam as propriedades, vendiam os bens, traziam e depositavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos iam repartindo. E ninguém tinha necessidade, ninguém passava necessidade. De uma forma muito especial, linda, as pessoas viviam um amor genuíno. Um cuidado umas com as outras. Um cuidado, um carinho, um amor, um zelo que tomava conta do povo de Deus. Mas as pessoas eram livres. É importante que se diga isso. Ninguém era obrigado a fazê-lo. Mas faziam voluntariamente. Porque sentiam o desejo. Porque o Espírito Santo derramava amor. E esse amor ia contagiando as pessoas. Ocorre que um certo casal resolveu enganar. Resolveu mentir. O problema não está no fato de terem entregado apenas uma parte do valor. O problema está na mentira. Porque eles disseram que venderam por tanto, quando na verdade eles venderam por um valor maior a sua propriedade. E guardaram um valor para si. Escondido, mentira. Eis o problema. O problema é a mentira. O problema é o escondido. O problema é o apego àquilo que não é agradável aos olhos do Senhor. E aqueles cidadãos, Ananias e sua esposa Safira, venderam uma propriedade por X. E trouxeram só uma parte. E disseram, ó, está aqui tudo que nós arrecadamos. Esse é o problema. E aí Pedro pergunta para Ananias, por quê? Afinal de contas, o valor do campo é seu. Se você não vendesse, seria seu. Se você vendesse e guardasse o dinheiro todo, seria seu. Mas por que você mentiu? Por que você não tentou enganar aos homens? Você tentou enganar a Deus. Você mentiu para o Senhor. E esse é o ponto que trouxe a desgraça. Toda vez que eu tento mentir para o meu Deus, eu atraio maldição. Toda vez que eu tento enganar o Espírito Santo, eu atraio maldição. Toda vez que eu escondo a verdade, eu atraio consequências. Pedro foi claro.
Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Para que você mentisse ao Espírito Santo. Você vendeu por valor maior do que você entregou. O Espírito Santo revelou isso para Pedro. Não adianta tentar esconder. Deus sabe de todas as coisas. E Pedro pergunta, se você conservasse porventura, não seria seu? Ou seja, se você guardasse aquele imóvel, aquela propriedade, não seria sua? Por outro lado, se você vendesse, não estaria o recurso, a moeda, em seu poder? Mas por que você mentiu? A mentira, presta atenção, esse é o principal ensinamento aqui. A mentira é que é o problema. O diabo é o pai da mentira. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Jesus é a verdade e o diabo é a mentira. Se eu me alio à mentira, eu me alianço com Satanás. Foi o que Ananias fez. E por causa disso houveram consequências. Pedro disse, porque você tentou mentir. Você não mentiu aos homens, você mentiu para Deus. E quando Ananias ouviu essa frase, ele caiu morto. 3 horas depois, Ananias já tinha sido até enterrado. Chegou a esposa dele. Ela teve a mesma chance de falar a verdade. Deus é justo. Ela teve a chance de se arrepender. Ela teve a chance de confessar. Pedro perguntou para ela, por acaso? Ela não sabia de nada. Ela chegou ali e ela não sabia de nada do que tinha acontecido. E Pedro chegou e perguntou para ela, filha, por acaso vocês venderam aquela terra por tanto? Ou seja, pelo valor que vocês estão declarando, foi por esse valor mesmo que vocês venderam? E ela confirmou, disse sim, foi por aquele valor. E aí Pedro então declara, eis aí os que acabaram de enterrar o seu marido, e eles também vão te enterrar. E imediatamente, Safira também caiu morta. E quando essa notícia, porque ela também mentiu, mancomunada com Ananias, ela também mentiu. Em comum acordo com o seu marido, e ambos tiveram a mesma de morte. Cuidado. Muito cuidado. Não se brinca com Deus. Aqui, a Bíblia deixa uma advertência muito clara. No Novo Testamento. Não venha me dizer que isso aqui é coisa do Antigo Testamento, é coisa da lei, é coisa antes de Cristo. É não. É não. Isso aqui já foi no tempo da igreja. Já foi com os apóstolos. Não adianta tentar enganar a Deus. E tem muito crente tentando enganar a Deus. Cuidado. Podem haver consequências severas. O problema foi a mentira, que trouxe consequências severas. E essa notícia se espalhou. E havia no meio daquele povo muito temor. E às vezes eu fico me perguntando, isso é um pensamento meu, ok? Não lance uma doutrina sobre isso. Eu fico me perguntando, será que precisa acontecer alguma coisa tão grave? Que precisa acontecer alguma coisa tão dura, tão séria, tão severa, para a igreja despertar? Porque o texto diz que sobreveio grande temor. Quando aquela notícia se espalhou, sobreveio grande temor a toda a igreja. E eu vejo hoje uma igreja tão solta, tão tô nem aí,
tão de qualquer jeito. Esse texto mostra para mim que servir a Deus não é de qualquer jeito. Servir a Deus não é de qualquer jeito. Servir a Deus não pode ser de qualquer jeito. Ananias e Safira pense que atos praticados contra o Espírito Santo ficarão impunes. Cuidado, povo de Deus. Cuidado, igreja. Cuidado, meus irmãos. Cuidado para não pecar contra o Senhor. Cuidado para não colher consequências severas. Cuidado para não arcar com castigos. Deus é justo. E Deus também sabe ser severo. Prosseguindo, a partir do versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Era um tempo de poder. Ah, que saudade dessa época, não? Um tempo de poder. Muitos sinais e prodígios eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. E todos eram curados. E todos eram curados. Você já se deu conta dessa palavra? A igreja crescia. O povo se achegava. Homens e mulheres se agregavam a eles. Muitos sinais e prodígios, versículo 12, eram realizados por intermédio dos apóstolos. E crescia a multidão. E eles se reuniam de comum acordo. Ah, que saudade disso. Hoje você não vê um povo reunido de comum acordo. Hoje você não vê sinais. Hoje você não vê prodígios. Hoje você não vê a admiração do povo, porque aqui o povo rendia admiração aos apóstolos. E muitos sinais. De modo que eles traziam toda sorte de enfermos em macas e colocavam por onde Pedro passasse, para ver se pelo menos a sombra dele se projetava sobre aqueles enfermos. E o texto vai me dizer no versículo 16, que eles levavam os doentes e os atormentados de espíritos imundos e todos eram curados. Onde está esse poder? Onde está essa autoridade? Onde está? Onde está? Onde está
essa manifestação da glória do Senhor no meio da igreja? Onde está? Onde está esta manifestação do poder de Deus? Sabe, queridos, o que me moveu a estudar o livro de Atos dos Apóstolos foi justamente na busca pelo resgate dessa essência da igreja. Sinais, prodígios, autoridade, poder, admiração, comum acordo. Onde está? Onde está? Onde está esse agir de Deus? Onde está essa graça do Senhor? Onde está esse poder? E não significa que as coisas eram de qualquer jeito, não. Veja o que aconteceu com Ananias e com Safira, acabamos de estudar. Porque mentiram. O pecado deles foi a mentira. Mentiram ao Espírito Santo, tentando ludibriar, tentando sair bem na fita. Ah, nós entregamos tudo, e era mentira. Ah, nós entregamos tudo, e não era verdade, eles não entregaram tudo. E aí a gente fica olhando para a igreja hoje, quantos não entregaram tudo? E dizem que entregaram tudo. Ah, eu entreguei minha vida. Entregou mesmo? De verdade? Entregou tudo? Ninguém é obrigado a entregar tudo. Mas não diga que fez uma coisa quando não fez. Não diga algo que não foi assim. Não minta. Não engane. Não tente driblar. Não tente ludibriar. Porque ninguém zomba de Deus. Ninguém engana o Senhor. Ninguém pode conter a glória do Senhor. E nesta noite eu quero deixar isso muito claro, como tem sido claro ao meu coração, através da palavra. Vamos juntos, meus irmãos, caminhar na direção do agir de Deus. Vamos juntos caminhar na direção do propósito do Senhor. Vamos juntos caminhar na direção da vontade de Deus. Mas com integridade. Baseados na verdade. Conforme a palavra. Não pode ser de qualquer jeito. Ah, mas vai haver perseguições? Vai. Vai sim. Nós já vamos começar a ver perseguição agora. Já vamos entrar no versículo 17, onde Pedro é preso. Os apóstolos começam a ser presos, começa a haver perseguição. Quem disse que não vai ter perseguição? Vai. Quem disse que não vai ter luta? Vai. Quem disse que não vai ter prova? Vai. Quem disse que não vai ter dificuldade? Vai. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Você precisa ter essa clareza. Eu preciso ter essa clareza. Teremos aflições? Sim. Teremos desafios? Sim. Haverão lutas? Sim. Provas? Sim. Aflições? Sim. Mas Jesus venceu. E Ele nos convida a segui-lo. Vem comigo, versículo 17.
17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora. Lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-lo no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo expressamente: Vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Depois, Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Olha que lindo. O sumo sacerdote, a seita dos saduceus, mandou prender os apóstolos. Literalmente jogou na cadeia, trancou e jogou fora a chave. Só que durante a noite, o anjo do Senhor apareceu e abriu as portas. Quando você está em obediência, isso aqui é o contraponto à desobediência de Ananias e Safira. Isso aqui é o contraponto à atitude do pecado. Ananias e Safira pecaram, arcaram com as consequências. Aqui tem o contraponto. Os apóstolos foram presos. Só que tem um porém. Eles foram presos e o anjo os soltou, abrindo as portas do cárcere, versículo 19. E os colocou para fora. E disse: vão para o templo pregar, assim que romper o dia. E assim eles foram. E qual não foi a surpresa dos saduceus, do sumo sacerdote, quando se reuniram lá no sinédrio e falaram: agora vai lá buscar aqueles apóstolos, porque nós vamos julgá-los. E aí o capitão foi e não achou ninguém. Olha, a gente achou tudo fechado, a sentinela no posto, tudo com segurança e não tinha ninguém lá dentro. Como é que o anjo tirou todo mundo de lá com a sentinela na porta, com a segurança? Deus não deixa nada a desejar para ninguém.
Deus simplesmente mandou o anjo. O anjo abre portas. O anjo colocou os apóstolos em liberdade. Agora vão lá pregar. E eles começaram a pregar logo no amanhecer no templo. E quando o capitão foi na cadeia, não achou ninguém. E voltou para dar o relatório. Olha, sacerdote, sumo sacerdote, tem ninguém lá dentro. Como assim? Tinha sentinela, tinha toda a segurança, tudo fechado, mas não tinha ninguém lá dentro. E aí veio alguém dizer assim, olha, os homens que vocês prenderam estão lá no templo ensinando. Como? Como isso é possível? Ah, ninguém explica a Deus. Ninguém explica a Deus. E eu fico pensando, gente, nós estamos falando da mesma igreja, que nós fazemos parte. E cadê o poder? Cadê a autoridade? Cadê a unção? Cadê essa graça? Cuidado. Nós estamos muito distantes do propósito de Deus. Os apóstolos estavam no centro da vontade do Senhor e não havia cadeias para prendê-los. Nada pode impedir quando você está no centro da vontade do Senhor. E eles estavam pregando ali. E então o guarda foi até lá e os trouxe, só que agora sem violência, porque ficou com medo. O capitão ficou com medo. Peraí, vem com calma. Vocês podem nos acompanhar, por gentileza? Porque o capitão ficou com medo de ser apedrejado, porque o povo estava ouvindo a palavra e estava crendo. Eu fico me perguntando, meu Deus, por que que hoje as pessoas não creem mais na palavra quando nós pregamos? Por que que hoje para você fazer um apelo é quase que uma verdadeira novela? É tão difícil. Aceita, por favor, é a sua vida. Naquele tempo, os apóstolos simplesmente falavam, arrependam-se. Arrependam-se dos pecados. E o povo se arrependia. O que aconteceu, gente? Não se fala mais de arrependimento, não se fala mais de pecado, não se fala mais de vinda de Jesus, não se fala mais de salvação. Só que enquanto eles falavam de arrependimento, de pecado, de salvação, de vinda de Jesus, do Messias, caía poder de Deus, caía fogo do céu, tinha cura, tinha sinal, tinha milagre, tinha livramento. Os demônios iam embora. E hoje? Alguma coisa está fora do lugar, meus irmãos. Alguma coisa está fora do lugar. Alguma coisa não está bem conectada. A gente precisa resgatar isso. E eu vou dizer o que é que está fora do lugar. Nós vamos chegar lá agora. Quando o capitão trouxe os apóstolos, o sumo sacerdote falou, mas nós não falamos para vocês pararem de pregar, vocês estão inundando Jerusalém com essa pregação. E Pedro respondeu no versículo 29, importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu prefiro obedecer a Deus, Pedro falou, ao invés de obedecer vocês. Vocês podem prender a gente, vocês podem torturar, vocês podem açoitar, vocês podem crucificar, vocês podem apedrejar, vocês podem matar, vocês podem torturar, podem decepar, podem fazer, mas eu prefiro obedecer a Deus do que obedecer vocês. Vocês mataram Jesus, mas o Pai o exaltou, o Pai o ressuscitou. Nós estamos na Semana Santa. Hoje é sexta-feira da Paixão, excelente oportunidade para falar sobre isso. E Pedro foi claro, eu prefiro obedecer a Deus do que obedecer vocês. Eu prefiro obedecer a Deus do que obedecer vocês. Eu prefiro obedecer a Deus do que obedecer vocês. Não vou obedecer vocês, vou obedecer a Deus. Vocês mataram Jesus. Vocês o crucificaram. Mas o Pai o ressuscitou. O Pai o exaltou. E nós somos testemunhas disso. Nós somos testemunhas disso. Nós somos testemunhas disso.
E diante desse discurso, presta atenção agora no que vai acontecer no final do capítulo 5. E aí a gente já vai concluir a ministração de hoje. Diante dessa resposta de Pedro, o sumo sacerdote, os saduceus, aquela seita, a Bíblia fala que era a seita dos saduceus, olha só que forte. Eles se encheram de raiva, eles queriam matar os apóstolos, sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Vamos matar esses caras. Aí veio o parecer de Gamaliel. Vem comigo. Vamos para o último trecho do capítulo 5. Eles, porém, ouvindo-os, se enfureceram e queriam matá-los. Quando Pedro falou essas coisas, eles ficaram furiosos e queriam matar os apóstolos. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, mas também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam ficaram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Vamos fazer uma pausa aqui. Presta atenção. Gamaliel, um sábio que era bem recebido pelo povo, mestre da lei, que tinha boa aceitação. Ele falou: peraí, gente, vocês estão querendo matá-los? Pera um pouquinho. Pediu para os apóstolos se retirarem e foi falar a sós com o sinédrio. Uma conversa a portas fechadas, reservada. Queridos, certa vez se levantou um cidadão chamado Teudas. Só que é o seguinte, Teudas morreu e os que o seguiam se dispersaram. Depois houve um tal Judas, que lá nos tempos do recenseamento se levantou também. Só que ele também pereceu e os que o seguiam se dispersaram. Agora, esses seguidores de Jesus, cuidado. Cuidado, disse Gamaliel. Porque se essa obra for do homem, vai se dispersar, como foi com Teudas, como foi com Judas. Não é o Judas Iscariotes aqui, tá? É outro Judas. Vai se dispersar. Agora presta atenção, porque se essa obra for de Deus, vocês não podem destruí-los. Vocês não podem destruí-los. Para que vocês não sejam encontrados lutando contra Deus. E tem gente tentando silenciar a igreja. Vai pagar preço. Ah, se vai pagar preço. Gamaliel deixou isso muito claro. Se vocês tentarem silenciar alguém que faz a obra de Deus, vai pagar preço. Se vocês tentarem silenciar alguém que faz a obra de Deus, vai pagar preço. E eles concordaram com Gamaliel. E para concluir o nosso estudo de hoje, vem comigo para os últimos 3 versículos. Então eles mandaram chamar os apóstolos de volta. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos. Óbvio que não ia ficar só no discurso, né? Tem sempre um preço a ser pago, não é? Chamaram os apóstolos e açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se. Isso é incrível. Que diferença, queridos, eu não entendo mais. Eu não entendo mais. Que igreja é essa? E que igreja é a nossa? Parece que é outra coisa. Eles saíram de lá nós apanhamos, nós fomos açoitados. E eles saíram de lá se regozijando por sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. E todos os dias, olha, tomaram açoites,
e foram advertidos, não falem mais de Jesus. E eles saíram felizes, sangrando e felizes, porque foram açoitados por causa do nome de Jesus. E todos os dias eles anunciavam que Jesus, pregavam Jesus, falavam de Jesus. Ou seja, em vez deles se calarem, eles pregavam mais. Em vez deles se calarem, eles pregavam mais e felizes. Hoje, se você vê alguém ir para um culto e de repente o ar-condicionado quebra, meu Deus, começa a murmuração. Entende por que a igreja hoje não tem mais sinais, prodígios, poder? Eles levaram açoites, chibata, chicote, 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 saíram de lá sangrando e dando glória. É sangrando e dando glória. E felizes. Porque estavam sendo afrontados por causa do nome de Jesus. Mandaram eles se calar, eles pregavam mais. Por isso é tão importante. Nós já vamos concluir a ministração, vou abrir para perguntas e respostas. Por isso é tão importante você compartilhar essa live. Estamos aqui num grupo de cerca de 20 pessoas, pouco mais, pouco menos, porque é estudo bíblico. E se fosse oração com revelação? 100, 200, 300 pessoas. Mas cadê o poder? Cadê a autoridade? Cadê? Eis o porquê os apóstolos tinham poder. Tinham autoridade. Essa é a diferença. Ajude-me. Terminando a live, compartilha. Eu vou mandar daqui a pouquinho, a live fica salva. Eu vou mandar daqui a pouquinho o link na lista de transmissão no WhatsApp. Vou colocar no canal no Telegram. Aí você pode enviar para outras pessoas, para os seus contatos. Ou você pode entrar nos comentários do Instagram e marcar pessoas para ouvir essa palavra. A proposta do estudo bíblico é no máximo 1 hora. Nós estamos chegando perto de 50 minutos de ministração. É rapidinho. É um capítulo por dia. Por semana, na verdade. Quinta semana hoje, capítulo 5. Semana que vem, vamos estudar sobre a instituição dos diáconos. Vamos entender o que a Bíblia fala sobre diácono. Semana que vem, sexta-feira. Agora já são cenas dos próximos capítulos. Vamos conhecer um pouco da história de Estevão. Um diácono. E eu conto com você para compartilhar esta live. Amanhã teremos live ao meio-dia, como de costume. E eu estarei aguardando você. Por hora, concluímos o estudo de hoje. Vou deixar a oportunidade para alguém fazer perguntas. Prometo que se eu não souber responder, eu vou pesquisar para trazer a resposta depois. Se eu souber, eu já respondo. Ninguém tem todas as respostas. Longe de mim achar que tenho todas as respostas. Alguém quer fazer alguma pergunta, queridos? Eis-me aqui. Se ninguém tiver perguntas, não tem problema nenhum, a gente conclui a nossa ministração. Alguém tem alguma dúvida, meus queridos? Alguma pergunta? Tanto aqui no Facebook quanto no Instagram. Eu transmito simultaneamente em ambos. Aliás, enquanto você vê se tem alguma pergunta, deixa eu lembrar, amanhã é a live de número 365. 365 dias. Todos os dias nas redes sociais. Amanhã. Convida alguém para vir ao meio-dia. A primeira live já completou 1 ano da primeira live. Mas como nos primeiros dias eu estava numa discussão com Deus se ia ser todo dia ou não, a live
o 360º dia, o dia desse estudo bíblico, queridos, é objetividade. Um capítulo, por mais que o capítulo seja longo, um capítulo não demora tanto assim para a gente estudar. E eu não estou fazendo um estudo grandemente aprofundado. É uma visão panorâmica. Não vou entrar em princípios teológicos do grego, etc. e tal. Bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandam depois para a gente conversar. Bom? Deus abençoe. Tenham uma excelente noite. Quem puder, à meia-noite, participar da campanha da pastora Nazaré Melo, não perca. São 40 noites, à meia-noite, de clamor. Tem sido especial. Eu recomendo. Não perca. Deus abençoe. Um abraço. Fiquem com Deus. Uma ótima noite a todos. Nosso encontro está marcado ao meio-dia de amanhã. Fiquem com Deus, na paz do Senhor. Cuidem-se. Meditem nessa palavra. O que aconteceu com a igreja, gente? Daquele tempo para cá. E será que houve, hein? Ai, ai, ai. Ouça de novo essa live que você vai poder refletir a respeito. Um abraço. Tchau, tchau. Paz do Senhor. Tchau, tchau.